て不魔道に生きておる。Olá, você está ouvindo o MasmorraCast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica, eu tô aqui com o Marcos para fazermos aqui a leitura de comentários lá do blog. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo certo, e você, Angélica? Tudo jóia, Marcos. Então, nós vamos aqui ler os comentários do podcast número 21, que é o nosso podcast onde falamos da trilogia da vingança do Chan-wook Park. Esse podcast foi fantástico, né, Marcos? Eu gostei bastante, viu, de ter gravado esse podcast. Eu gosto do Chan-wook Park. Então, o primeiro comentário foi do All Might, tá? Que ele é do profissionaldebermuda.com. Ele é do BermudaCast, viu, Marcos? O All Might falou o seguinte: pirei quando assisti o Old Boy. Quero muito assistir os outros 2 filmes da trilogia. Por isso, ainda não vou ouvir esse MasmorraCast, apesar de estar com muita curiosidade. Abraços a todos. Assista porque esses filmes são muito legais, viu? Pois é, ele vai gostar pra caramba. E realmente, já que a gente colocou alguns spoilers malditos aí durante o podcast, deixe pra escutar depois que você vir os outros filmes. Os outros 2 filmes da trilogia. Exatamente, porque o legal é a surpresa, viu? Porque esse diretor surpreende a todos. Então, o segundo comentário é o do Glaucio, do geishazumbi.blogspot.com. Oi, galera do Masmorra. Já faz um tempo que eu não escrevo, mas o parque fez eu me manifestar novamente. Para mim, ele é um dos melhores diretores em atividade e a Coreia do Sul é um oásis dentro do cinema mundial. Outros filmes coreanos que me chamaram a atenção foram Cidade da Violência, que tem o cara das perucas, se eu não me engano, com outra peruca, Memórias de um Assassino e Cartas à Lua. Esses 2 últimos mostrando com recorrência o abismo entre o passado e o presente da Coreia no cenário em que as pequenas cidades coreanas, quando retratadas no passado, sempre são pobres. E quando chegam no presente ficam bonitinhas e coloridas. Park tem a capacidade de tornar os personagens muito mais humanos, utilizando como ferramenta um cenário altamente surreal. Desde Eu Sou um Ciborgue, e daí? O que faz com que haja realmente um contraste muito forte. Da trilogia, o meu filme favorito é Lei de Vingança, porque ele explorou a personalidade de cada personagem com riqueza de detalhes e a fotografia é linda. Muito bom o cast, continue assim e mal posso esperar por um programa sobre filmes de guerra. Que legal. Ó, eu também gosto de filmes de guerra, viu? Com certeza vamos fazer um cast sobre filmes de guerra, assim. Eu gostei muito do comentário do Glaucio. Ele citou uns 2 filmes que eu não assisti ainda, coreanos, vou procurar ver, que é o Cidade da Violência e o Cartas à Lua. Eu não assisti, deve ser bons. Realmente, a Coreia é um oásis mesmo dentro do cinema mundial atualmente, né? O cinema de gênero, né, que eles produzem é um dos melhores do mundo, com certeza. E vamos fazer um cast sobre filmes de guerra, que eu adoro filmes de guerra, de batalha, etc. Gosto muito dos filmes de guerra aí do leste europeu, por exemplo, da República Tcheca, enfim, vamos falar alguma coisa nesse sentido, possivelmente. Sim, vamos falar do Irmandade da Guerra, que o Glaucio gosta tanto, né, Marcos? Irmandade da Guerra é um dos melhores filmes de guerra que eu vi em toda a minha vida, viu? É fantástico. Então, e é legal esse lance dele lembrar do cara das perucas, que é uma brincadeira que a gente fez durante o cast, né? Então, olha, Glaucio, muito obrigada pelo seu comentário, viu? E realmente, eu concordo também que, olha, eu vou citar a Isabela Boscov, que ela fica se perguntando o que esse pessoal da Coreia do Sul tá tomando. Porque o cinema que esse pessoal tá produzindo, olha, eu acho que se juntar uma boa parte, assim, vou ser franca, do que tem saído aí, cinema americano, a Coreia, trabalho extremamente autoral, são histórias que não são histórias óbvias, com finais surpreendentes, sabe? Fantástico mesmo, demais. Cinema coreano tá com tudo. É isso aí, tá mesmo. O cinema coreano e o cinema chinês nos últimos 10 anos, eles não estão deixando pra ninguém. Então, e a gente queria falar agora aqui pro ouvinte que estamos aí procurando pessoas para participar do MasmorraCast conosco, né? Não sei pra quem leu o blog recentemente, teve uma pessoa do cast que por motivos assim de excesso de trabalho e tal, não
não vai mais poder participar do nosso podcast. Exatamente. O Daniel vai fazer muita falta aqui no cast e a gente gostaria que os ouvintes, o pessoal que gosta do podcast ou do blog e tiver interesse em participar, entre em contato com a gente, né? Sim, pode mandar e-mail pra gente, quem gostar de cinema. Eu acho que tem que ter um perfil assim, como é que eu posso dizer? De pessoa que tenha curiosidade de buscar, sabe? De experimentar, né, Marcos? Exatamente, a gente faz uns casts temáticos, né? E aí, ou a pessoa já precisa ser interessada naquele assunto que a gente vai tratar, nos filmes que tem relação com aquele assunto, ou ter disposição para dar uma pesquisada, assistir alguns filmes e comentar aqui com a gente. Lembrando que também a gente está precisando de apoio para poder fazer postagens no blog. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, e gravamos esse podcast com o Lúcio do Papo de Gordo. Foi tão bom, né, Marcos? Foi ótimo, adorei a participação dele. Visivelmente é um fã do Lobo Solitário, né? E é sempre bom a gente conhecer pessoas que sejam fãs desse mangá fantástico e dos filmes também, que são muito bacanas. Olha, foi um podcast que eu fiquei mais escutando do que falando, porque eu tava curtindo demais ouvir os papos de vocês dois, viu? Tava demais, fantástico. Olha, duas coisas que faz eu simpatizar com alguém: a pessoa gostar do Lobo Solitário ou ser torcedor do Corinthians. Então a gente agradece a toda essa turma aí que nos acompanha, que comenta, que tá sempre aí conferindo o podcast ou participando com a gente. Obrigado a todos. É para eles, né, que existe o podcast, na verdade, né? Sim, e todos que também retweetam e ajudam a divulgar o nosso podcast, viu? Esse podcast tem uma abertura muito legal, né? Essa música que tá abrindo aí é de qual série do Lobo Solitário? Então, essa música da abertura do podcast, ela não é dos filmes que a gente comentou, ela é de uma série de TV que foi produzida entre 74 e 76, que pega a história do Lobo Solitário completa, né? Uma série de 78 episódios. Pois muito bacana. Tá o Lobo Solitário inteirinho, fantástico, muito bonita essa série também. Eu espero que vocês gostem, tá? Comentem com a gente tá sempre pedindo aqui no blog o pessoal poder comentar, né? Participar comentando, né? Os comentários é como se fosse uma continuação do podcast, né? Isso mesmo. E o nosso próximo podcast vai ser um podcast sobre documentários, onde cada um de nós vamos indicar 3 documentários. Trabalho ingrato, viu? Porque eu tenho muito documentário para indicar, não faço a mínima ideia ainda quais são os 3 que eu vou escolher, por exemplo, né? Mas eu vou fazer das tripas coração aí, vou tentar, entre todos os que eu gosto, escolher 3. Eu acho que esse cast que a gente vai gravar vai ser muito bacana, viu? O documentário é um gênero cinematográfico importante que a gente ainda não tinha comentado muito, né? Só assim de passagem, e a gente vai poder falar dos documentários aí que a gente considera interessantes, que a gente assistiu, que gosta, enfim. Eu vou ficar muito contente de poder tratar desse tema. Sim, eu também, com certeza, tá? E é isso aí, pessoal. Curtam o podcast e participem lá das nossas comunidades. Lá temos comunidade no Orkut, comunidade no meu podcast, tá? E um abraço a todos, queridos. Muito bem, um abraço a todos os ouvintes e vamos aí ao nosso podcast. Vamos lá. Olá, você está no MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Hoje nós estamos aqui com o Lúcio, que é do podcast Papo de Gordo. Oi, Lúcio, tudo bem, querido? Oi, pessoal, olá, ouvinte do MasmorraCast, tudo bem com todo mundo? Tudo jóia. Tudo bem, Lúcio? Tudo em paz. Então, eu tô aqui com o Marcos também, que é o parceiro aqui de gravação aqui no MasmorraCast. E aí, Marcos, tudo beleza contigo? Tranquilo, estamos aí. É isso, eu sou a Angélica. Então, a gente vai falar um pouco sobre a história do Lobo Solitário, vamos falar sobre os filmes, né, a exologia do Lobo. Recentemente andou muito em voga aí as adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema, né? Aí você teve o Sin City, o Watchmen e Homem-Aranha, enfim, algumas adaptações aí que tinham uma boa qualidade, né? Eram fiéis às histórias. A gente viu aí nos anos 80 e 90 muita adaptação ruim de quadrinhos, né? E agora, como as adaptações ganharam uma
uma qualidade melhor assim, esse assunto voltou à baila aí no cinema mesmo, né? A gente poder falar dos filmes Lobo Solitário tem que introduzir pelo mangá. Já foi feito nos anos 70 uma série de 6 filmes que era a adaptação do mangá, do famoso mangá aí do Lobo Solitário e seu filhote, né? Que eu acho que é uma adaptação que não fica nada a dever para essas boas adaptações que a gente vê hoje em dia. Então a gente vai falar um pouco dessa série de filmes, do mangá que originou esses filmes também. É o tema do podcast de hoje. Ele é um mangá que ele foi publicado nos anos 70, né, Marcos? O título original é Kozuri Okami, é um mangá escrito pelo Kazuo Koike e desenhado pelo Gozeki Kojima. Ele foi produzido entre 1970 e 76, mais ou menos 6 anos de produção, um total de 8.700 páginas, né? Os caras faziam aí, de repente, mais de 100 páginas por mês, de altíssima qualidade, né? É um dos melhores mangás de todos os tempos. Eu acho que é uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos, na verdade. Seja ocidental, oriental. E a história básica, que para quem não conhece ainda, ou para quem já conhece relembrar, é que você tem esse personagem, o Itogami, que era o Kaishakunin, o executor oficial do shogunato Tokugawa. Ele é vítima de uma traição de um plano tramado por um outro clã, que são os Yagi, o clã dos assassinos, né? Que trabalham para o Shogun também, e eles acabam tentando acusá-lo de traição, acusam ele de estar tramando, né, de estar rezando pela morte do Shogun. Ele perde o cargo, tem a esposa assassinada, sobrevive apenas ele e o filho do clã dele, e ele resolve trilhar o caminho do inferno, o caminho do assassino, o caminho do meio fumado, né? Ele resolve se tornar também um assassino para tramar uma vingança aí contra os Yagyu. Então, eu queria perguntar pro Lúcio. E aí, Lúcio, você deu uma lida no mangá também, né? Sim. Então, você quer falar um pouquinho das tuas impressões sobre o mangá? Olha, eu acho que vale também, assim, em termos de informação pro pessoal, vale o registro de que o Lobo Solitário foi o mangá que abriu pro ocidente o espaço para todos os outros mangás que vieram depois. Porque ele foi praticamente o primeiro mangá publicado nos Estados Unidos, né? O Frank Miller, o autor do Batman Cavaleiro das Trevas, Sin City, ele era fanático pelo Lobo Solitário, né? Tanto que ele até fez uma graphic novel chamada Ronin, teve muita influência dos quadrinhos orientais, e quando foi lançado nos Estados Unidos, ele fez várias capas para esse mangá. Graças ao Lobo Solitário, que depois também foi Akira para os Estados Unidos, que é um outro fabuloso mangá, e anime nesse caso também, muito bom. E abriu as portas para todos aqueles outros, né? Então, Lobo Solitário tem uma importância muito grande e é uma obra de arte fantástica, né? A história, ela começa relativamente simples. Não hoje em dia que a gente já pega todos os 28 volumes da história que foram publicados, a gente já sabe que vai ter início, meio e fim, mas quando ela começou, eram histórias fechadas, de certa forma, né, poderíamos dizer, baseado na filosofia dos seriados de hoje em dia, que tinha um grande plot ao fundo e histórias fechadas, mas foi sendo feito, né, e à medida que ia criando toda essa fama lá mesmo no Japão, as pessoas gostavam, especialmente pela época retratada, né? Porque a época dos samurais, todo período aquele Edo, né? Período Edo, todo o código de honra que vem daquilo. E mais importante, uma coisa que a gente nem sente muito, porque não tá na nossa cultura, mas muitos aspectos têm inspiração na história real. Por exemplo, realmente, os executores do Shogun naquela época era o clã Ogami. O clã Yaju realmente era um clã que era ligado ao shogunato, tanto que esse mesmo clã Yaju aparece em várias outras obras, tipo Musashi, ou Musashi, né, dependendo Isso. como você fala, em outros mangás também que abordam especificamente. Então ele aproveitou essa história de que teve um determinado momento que o clã Ogami realmente entrou em desgraça e o Yaju assumiu tudo aquilo e ele criou o Kazuo Koike, ou Koike, sei lá, né, pessoal fanático por mangá, às vezes é meio chato, então se eu falei errado, gente, me perdoa, por favor. Ele se inspirou nessa história para poder criar toda essa filosofia. E, por exemplo, o Lobo Solitário, o Itogami, a base da história é ele ser acusado, como você falou, né? Só que ele deveria cometer lá o suicídio, o seppuku, só que ele prefere o caminho da desonra, uma coisa que não seria de se esperar de um samurai. Então só isso já chamou a atenção naquela época, que era uma coisa que ninguém esperava que poderia acontecer no mangá.
E aí isso permitiu um desenvolvimento de história fabuloso, porque toda hora você percebe que a honra dele está misturada com a desonra dentro daquela filosofia japonesa da época, o código dos samurais toda hora sendo abordado. E outra coisa que na época era uma novidade incrível, que é o Daigoro, o filho dele, participando das histórias, né? Isso daí foi uma coisa muito importante por dois aspectos. Primeiro, por estar mostrando todo o desenvolvimento do personagem, quando você vê ele no iniciozinho da história e ele nos últimos capítulos, é uma evolução de personagem inacreditável. E o próprio final da série original ocorreu, de certa forma, por causa do Daigoro. Porque, à medida que a história se desenvolvia, vinha com a mudança do tempo, a mudança das estações, que tinha muita simbologia dentro do desenvolvimento da trama. E exatamente para não correr o risco de ser obrigado a envelhecer o Daigoro, o Kazuo Koike optou por dar fim à história num determinado momento para que terminasse com o Daigoro ainda no misto de inocência e crescimento. E que final que foi aquele? Claro que a gente não pode falar o final para não estragar, né? Quem ainda não leu o mangá, mas e que final, né? Os últimos 3 volumes aí da série, que são 28, eu fiquei em estado de choque nos últimos 3 volumes. Eu não conseguia largar um segundo daquilo. Eu andava com esses 3 volumes para cima e para baixo, qualquer instante que eu tinha assim de pausa no trabalho, eu tava ali, lendo e relendo, porque o último volume, então, eu acho que eu reli umas 3, 4 vezes em seguida. A última cena, então, eu acho que eu fiquei uma meia hora só contemplando aquela última cena, aquela fala final do Retsudo, né? A última frase não vou dizer qual é nem como acaba, mas a última frase é dita justamente pelo grande vilão da história, que é o Retsudo. Aquilo é realmente inesquecível, né? Como disse lá o cara que fez o prefácio do último volume, que catarse maravilhosa que foi aquela, né? Pois é, e a arte é fantástica, porque o Kazuo, você percebe que é um ótimo roteirista, até se você olhar outras obras dele, tipo Crying Freeman, e o Gozeki Kojima é um desenhista fantástico, ele consegue dar total... Você percebe tudo que o personagem está sentindo apenas pelo olhar, não é qualquer desenhista que consegue uma coisa dessas. Tanto que esses últimos capítulos quase não tem fala, mas no entanto, você lê muito mais devagar do que capítulos com diálogos enormes. Exatamente. Ele teve... O Gozeki Kojima, ele foi perfeito em retratar a arquitetura que o pessoal tinha na época, né? Os prédios da época, as casas, a vestimenta do pessoal. Na história, você tem muita referência aos hábitos, né? Cotidianos das pessoas, os objetos que as pessoas usavam, o tipo de utensílios, de instrumentos musicais, tudo isso ele retratou assim com muita fidelidade, o desenhista, com muita perfeição, além também da fidelidade que o roteirista teve em retratar a filosofia budista, em retratar o uso do código de honra dos samurais e também a maneira como os samurais foram utilizados pelo shogunato Tokugawa, né? Ele tanto faz... o Lobo Solitário, acho que ele é um elogio, né, ao modo de vida do samurai, ao mesmo tempo uma crítica da maneira como eles foram usados pelo shogunato, e que acabou gerando a perda de muitas vidas, a desonra para muita gente, sofrimento, enfim, né? Isso tudo dá credibilidade para a história se torna plausível. Mesmo a gente aqui no Ocidente, que não tem muito contato com isso, a não ser através de alguns estereótipos e eventualmente alguma coisa que se aprende, a gente consegue entrar nessa época, a gente consegue entender exatamente quais são os limites deles, fora que vale ressaltar a edição da Panini, né, que finalmente conseguiu concluir o mangá no Brasil, né, que já tinha passado por 2 editoras antes e nunca tinha terminado, vem com um glossário que explica detalhadamente todas aquelas questões culturais do Japão, ajuda muito na história, porque você percebe alguns detalhes que não estão lá à toa. Isso mesmo. Ele foi publicado primeiro nos Estados Unidos, viu, Lúcio, pela First Comics, justamente com capas do Frank Miller, né, sobre a chancela do Frank Miller, mas acabou não sendo publicado a história inteira. A editora First Comics faliu, né? Depois a Dark Horse pegou o material que já tinha sido traduzido, né, que estava com os direitos pela First Comics, e publicou desde o início, publicou toda a série, os 28 volumes, e essa edição da Panini, ela é em cima da edição que a Dark Horse fez, né, que foi a primeira edição completa do Lobo Solitário no Ocidente. Foi autorizada direto pela Showa
Shueisha, lá do Japão, tanto que a leitura oriental está presente, uma coisa que nos Estados Unidos eles não valorizam, mas aqui no Brasil o pessoal valoriza bastante. Ainda bem. Eu gosto, porque nada contra os canhotos, mas não faz muito sentido você ler um gibi em que 90% dos personagens são canhotos, quando você faz a inversão. Então, eu queria perguntar um negócio. Primeira vez que eu tive acesso à história do Lobo Solitário, eu lembro que eu peguei um quadrinho normal. Você lembra, Marcos? Que saiu aqui no Brasil, eu não sei qual época exatamente, mas primeiro saiu sem ser mangá, que você lê de trás pra frente e tal, né? Você chegou a pegar essa edição, Lúcio, que saiu sem ser esse aspecto de mangá mesmo? Da Cedibra. A primeira foi da Cedibra em 88. Saiu, parece, com o Almanac antes, com os primeiros volumes, depois começaram a publicar a partir do equivalente ao 5º volume, pelo menos pelas informações que eu estou vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, porque confiar na memória não ia dar, né? Então, porque... Não publicaram muitas edições. Foi a Cedibra primeiro. Foram 9 edições da Cedibra. Em 88, 89, depois em 90 foi a Sampa que assumiu, 90 e 91, e tem uma nova tentativa da Sampa em 93, bem espaçado, mas nunca terminou aqui no Brasil, só quando a Panini lançou em 2005. E teve uma coisa também, que a Cedibra e a nova Sampa, o pessoal lá do Japão, da Shueisha, não gostou nem um pouco das edições brasileiras da Cedibra e da nova Sampa. Eles acharam que descaracterizou a obra, eles não queriam ceder os direitos, né? Foi uma briga pra Panini conseguir fazer a publicação aqui. Porque as editoras de mangá, elas são extremamente rígidas com a publicação desse material em outros países. Então, todo mundo que trabalha com publicação de mangá aqui no Brasil, já conversei com algumas pessoas, eles falam que é um parto, porque cada edição eles têm que fazer uma verificação detalhada, autorizar. Claro, varia de acordo com a obra, o nível de pentelhação, né, da editora original. Mas faz sentido se você parar pra ver, porque eles ganham muito dinheiro com isso, eles têm que valorizar o seu produto, né? Isso. E eu acho também que é uma questão de respeito com a obra, respeito com os artistas que criaram a obra, né? É uma outra visão do que é uma história em quadrinhos, né? Do que é o profissional que produz, que no Brasil a gente não tem muito, infelizmente, né? Aqui a produção de quadrinhos é maltratada e os artistas brasileiros têm que tentar carreira no exterior, porque aqui, já viu, o tratamento não é muito bom, né, que se recebe, né, infelizmente. Então, mas estendendo assim o que eu tinha comentado, né, porque primeiramente eu tive acesso a esse quadrinho dessa maneira, né, tal, tanto que eu não, depois que eu fiquei sabendo que o formato original era mangá, etc, né, eu tive uma resistência, assim, por muitos e muitos anos, de ler o Lobo Solitário justamente por causa dessa maneira, essa forma de leitura. Eu fiquei, não, peraí, eu acho que muita gente é assim, né, Lúcia? Fica, não, peraí, você tem um jeitinho pra você ler, não. Mas quando eu comecei a ler o mangá do Lobo Solitário, eu fiquei fascinada, e aí eu fui até o final, porque quem me arrumou pro sinal emprestado foi o Marcos, né, pra poder ler, né, Marcos? Eu peguei a edição aí que saiu da Panini, e aí fui emprestando pra quem queria ler também, né? É delirante mesmo o negócio. Tu deu uma sorte que não sumiu, que tu sabe que ficar emprestando coisas já perdeu muito quadrinho. Assim. Não, mas sem querer fazer um trocadilho infame, mas esse é o gibi que a gente empresta com a espada na mão, né? Pra garantir que ele volte. Nossa, mas isso é tão infame que, dependendo do que a pessoa entender, vai pegar mal pra caramba, cara. Pode ser, né? Desculpa, Angélica, mas não deu pra resistir. Então, como a gente tinha falado, o mangá foi produzido entre 70 e 76. Foi um sucesso estrondoso desde o começo, né? E a série ao todo vendeu mais de 8 milhões de exemplares. E aí o sucesso acabou fazendo com que o mangá fosse levado ao cinema. Entre 72 e 74 foi produzida uma série de 6 filmes. Que, na minha opinião,
deram muito certo. Eu acho que eles são filmes assim até diferentes do que você costumava ver no cinema japonês dos anos 70. Eles têm um rigor e uma crueza na violência e uma direção ágil e inventiva, até mais do que a gente costumava ver no cinema japonês da época. Pelo menos o cinema mais comercial. E a série ainda não tinha sido concluída quando os filmes foram feitos. Nos filmes você não tem o final da série. E eu acho que deu muito certo por causa do grupo de pessoas que foi reunido em torno dos filmes, né? Primeiro que o roteiro é do próprio roteirista do quadrinho, do Kazuo Koike. O storyboard dos filmes foi feito pelo Gozeki Kojima, né? Os dois criadores da história participaram. A direção de 4 dos 6 filmes é do Kenji Mizumi, que é um cineasta que ele tinha trabalhado já na série de filmes do Samurai Cego Satoshi. Era um cara que já tinha mais de 60 filmes no currículo dele. Era um cara que sabia tudo de direção de filme de ação e de filme de samurais. É um cara muito competente, um diretor muito criativo. E, por fim, o ator que interpretou o Hitogami, ele, apesar dele ser um cara, assim, fisicamente não muito parecido com o personagem, porque ele era meio gordinho, né? E no desenho, o Hitogami é um cara, assim, com um físico excelente, um cara, né, com um porte físico impressionante. Ele foi interpretado por esse ator Tomizaburo Wakayama. Esse cara, ele foi uma figura interessante, foi interessante terem escolhido ele. Ele é vindo de uma família de artistas do teatro kabuki. Só que ele, em vez de seguir a princípio a carreira de ator de teatro como a família, ele resolveu se tornar lutador de artes marciais. Ele era faixa preta em 4º dan de judô e também lutava várias outras artes marciais, inclusive artes com espada, enfim. E era professor de artes marciais, um cara muito requisitado como professor. O irmão dele seguiu a carreira artística, virou produtor, né? Produziu episódios da série do Satoshi, produziu vários filmes de samurai e através do irmão ele foi introduzido aí no cinema também. Ele começou a fazer filmes também e ele acabou interpretando o Hitogami. Eu acho que apesar dele não ser fisicamente parecido com o personagem, ele tem uma atuação muito boa, ele tem muito do personagem, da maneira do personagem olhar, do personagem falar, do personagem se comportar, e ele é um cara que, por ser um cara lutador de artes marciais, na hora das cenas de ação ele desempenhava muito bem. Você percebe que ele tem agilidade, que ele sabe manejar realmente as armas e as espadas que ele maneja no filme. Então, se por um lado a gente estranha no início ele ser meio cheinho, depois ele convence plenamente como personagem, na minha opinião. Ao longo dos filmes, você deixa isso de lado e acaba aceitando ele perfeitamente como Hitogami. Não sei se você concorda, Lúcio. Não, concordo. Realmente, quando eu comecei a ver os filmes, né, porque eu sempre tive curiosidade de ver esses filmes, que eu sempre li que eles eram bastante fiéis, mas nunca tinha tido a chance. Então, pra gravar o podcast, eu finalmente consegui assistir. Num primeiro momento, me incomodou um pouco, que eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu não vi nele o personagem, mas a atuação dele me convenceu. E não demorou muito pra me convencer, não. Ele realmente foi bem interessante no personagem. Ele encaixou bem. Ele até, eu percebi, né, no primeiro filme, por exemplo, ele é até mais duro do que o próprio Ito nas primeiras histórias. E a fidelidade, a história é impressionante, a fidelidade original. Claro, considerando o filme dos anos 70, tem algumas características do cinema japonês que a gente acha meio estranho, tipo cortar uma veia e o sangue jorrar de uma maneira assustadora, parecendo, será que você está usando aquela arminha de tiro de tinta, mas... É meio Tarantino, né, as cenas lá, né, sangue voando. Ou o primo do Pai Mei aparecendo lá, né, porque o Yaju aí é muito parecido com o Pai Mei. Inclusive que o Bill é cheio de referência ao Lobo Solitário, né, mas... Tirando esses detalhes que, no primeiro momento, assustam quem não está acostumado, né, com esse tipo de cinema, a fidelidade é muito boa. E tanto que, assim que eu terminei de ver o filme, eu peguei o primeiro volume do mangá, que o filme, se eu não me engano, pega um pouquinho de algumas, mas pega na íntegra 3 capítulos. 2 desses capítulos são no primeiro mangá, que é a história lá na estação termal, né, e a história onde o Daigoro decide o caminho que ele vai trilhar. E, à medida que eu assistia, eu ficava na dúvida se eles vão fazer cada uma daquelas partes bem, e fizeram com detalhes impressionantes. Aquela primeira cena, a cena do estupro, assim que ele chega na cidade, foi bem feita nos mínimos detalhes. Foi até mais crua do que no próprio mangá. Quando lá tá aquele japonês fortão estuprando a menina e o Ito apenas tapando a visão do Daigoro, ele lançando aquela correntinha lá
quebrar o pescoço do pai da garota. A corrente que chama Kozarikama, se eu não me engano, essa arma, né? Uma coisa assim. Que seja. Mas é aquela corrente esquisita. Eu fiquei na dúvida se eles teriam, por exemplo, aquela cena em que o Ito, ele vai fazer sexo com a prostituta pra salvar a vida dela, mas a cena é muito bem feita e com uma sensibilidade muito grande, não fica gratuito. Exatamente. Os próprios seios que aparecem, já aparece peito toda hora no filme. Isso, tem bastante nudez. Não tem nenhuma gratuidade. Nesse aspecto, muito bem feito. O que me deixaria muito na dúvida até que ponto seriam capazes de fazer um filme com esse nível de qualidade, esse nível de respeito à obra original no cinema americano, por exemplo, hoje em dia, né? Eu acho difícil que isso acontecesse, né? Então, essa cena que você estava falando da prostituta, que é do primeiro filme, a cena da nudez e a cena do sexo que é até sugerida, né, mais do que mostrada de maneira mais clara, mais explícita, mas ela é perfeitamente contextualizada, né? Realmente nunca é gratuito, que essa coisa de que os bandidos que estão ali, né, que sequestraram o pessoal daquela vila, né, e eles acabam querendo obrigar a prostituta da vila a fazer sexo com ele. Ela não quer, até porque ela pensa, o cara é um samurai, ele não vai se rebaixar a ter relações sexuais com a prostituta, mas ele realmente desce da honra samurai dele também para proteger a vida dela, porque na visão dele ela é uma inocente que está envolvida naquele caso sem querer, né, e tudo, e ela fica assim muito comovida pelo ato dele, né. É uma cena de sexo que tem algo de renúncia e de solidariedade dele em relação a ela também, uma solidariedade mútua ali, algo muito bonito mesmo, é muito comovente tanto no quadrinho e no filme ficou perfeito também, como isso foi retratado. E se você considerar a cultura japonesa, é muito interessante que, tudo bem, era uma prostituta, mas a mulher, naquele contexto, além do Itogami, lógico, era o personagem mais forte e mais centrado. Mesmo ela sendo uma prostituta, uma ladra, como ela é acusada de ser, ela é aquela que tem a maior percepção do quanto ele foi correto ao ir fazer sexo com ela, tanto que os outros ficaram falando bobagem, que ele fez isso só pra se salvar, coisa e tal, e ela sendo a voz da razão naquele momento, do quanto isso, ele se rebaixou, ele cometeu um ato que é desonroso por um samurai, mas fez isso por um bem maior, para salvar a vida dela, que ela mesma considerando que não teria porquê. E em vários momentos da história você percebe que há personagens femininos fortes, que são fortes, inteligentes, que têm uma importância na história, uma coisa que a gente sabe, que a cultura japonesa, mesmo hoje em dia, não dá tanto esse papel pra mulher, ainda mais naquela época, anos 70, que é quando surgiu o mangá e os filmes, né? Ao longo do mangá e dos filmes, o Lobo Solitário encontra várias mulheres guerreiras, inclusive, né? Que vivem dentro do caminho do samurai também, e são tão fortes, ágeis e honradas quanto os guerreiros, né? Quanto os homens e tudo. Tem muitas personagens femininas fortes, realmente. É uma coisa que me chamou a atenção bastante quando eu li a série também. É legal também nesse primeiro filme, que perto do fim, quando ele vai ter essa luta contra esses mercenários ali que sequestraram o pessoal daquela... Que a gente acaba vendo pela primeira vez as armas, né? As lanças, as alabardas que ele esconde no carrinho do Daigoro, né? É um momento assim que é pra vibrar também, né? Uhum. E a gente percebe também, na própria fotografia, esse diretor, esse Kenji Mizumi, ele disse que teve uma influência grande da maneira como o Sérgio Leone, por exemplo. Ele gostava dos filmes do Sérgio Leone. E segundo ele quis colocar na fotografia do filme uma influência dos filmes do Leone. Você tem aqueles grandes closes, né, no rosto dos personagens, aquela antecipação dos duelos, né? Segundo o diretor, ele se inspirou muito no Western Spaghetti, né? E nesse primeiro filme, acho que tem isso bastante, bem claro, assim. Que depois aconteceu o contrário, com os 7 Samurais e os 7 Homens do Destino. Não foi esse que foi inspirado no Kurosawa? Foi sim. Pensa bem interessante, né? Entre o estilo de filme samurai e o estilo de filme Western Spaghetti. Os filmes de samurai dos anos 50 influenciaram o Western Spaghetti dos anos 60, e o Western Spaghetti foi influenciar depois a série do Lobo Solitário nos anos 70, né? Uma troca aí de influências, né?
Sim, então, inclusive a trilha sonora, né? A trilha sonora lembra muito os faroestes, né? Antigos, né? A trilha sonora do filme usa muita música contemporânea, né? Uma trilha sonora meio swingada, meio jazz e tal, em vez da música japonesa tradicional. Também ficou interessante, porque nas cenas de ação e de batalha isso funcionou muito bem, né? Eu achei uma escolha ótima, fizeram uma opção muito boa pra isso. E você vê que as cenas de batalha, elas te convencem. E eu achei que eles foram também bem inteligentes na escolha de quais capítulos iriam pro filme. Porque tinha determinados capítulos da história que seriam muito difíceis de colocar de uma maneira assim, incrível no filme. Algumas histórias acabariam parecendo pastelão, se fossem tentar fazer tipo aquele vai lutar contra 3 samurais vindo no cavalo, ele avança contra os cavalos, depois jogam um pozinho pra cegar na cara dele, coisas do gênero, que no mangá fica ótimo, mas no filme, naquele contexto, eu acho que ia ser meio difícil deles fazerem. O mangá ele tem uma série de cenas de combates, assim, de duelos, que talvez realmente não fosse muito difícil de fazer no cinema ou não ficasse bem. Porque, na verdade, o mangá ele tem um lado realista, né, que a gente até já comentou, mas ele também tem um lado fantasioso, né? A habilidade do Itogami e a desenvoltura dele em alguns combates é algo que beira realmente a fantasia. Que é a característica da história em quadrinhos mesmo, né? Coisas que funcionam bem no quadrinho, mas com atores de verdade poderia mesmo ficar risível, né? De repente. A gente pode traçar um paralelo com o Tigre e o Dragão, que eles tentaram levar pro cinema com efeito especial todas as loucuras que tinham na história original. Isso. Num filme como Lobo Solitário, mesmo com um efeito especial muito bem feito, talvez não fosse interessante num filme, porque eu acho que o Lobo Solitário, uma força dele dentro do filme, é que você consegue imaginar que aquilo poderia estar ocorrendo de verdade. Sim. Sem nenhuma sombra de dúvida. E a maneira como foi filmado. Isso, mesmo quando ele está enfrentando no filme aí, tipo 50 adversários, é filmado de uma maneira que você consegue acreditar que aquilo era possível, que ele conseguiria realmente, usando habilidade com estratégia, vencer. Só para lembrar, esse primeiro filme, o primeiro dos 6 filmes, ele chama Sword of Vengeance, a Espada da Vingança. Lobo Solitário, Espada da Vingança. Então, o segundo filme ainda foi rodado em 72, também dirigido pelo mesmo diretor Kenji Mizumi, com o mesmo ator principal, o mesmo ator fazendo o Daigoro. Um detalhe que a gente não falou do primeiro filme é que o personagem do Retsudo, ele é interpretado ao longo da série por 3 atores diferentes. Quem for assistir vai perceber que o ator muda, né? Então, o segundo episódio é Baby Cart in the River Styx. É algo como o carrinho do bebê no Rio dos Espíritos, uma coisa assim. Tal. Esse filme, nesse segundo filme, ele tem um confronto com... Você tinha falado, Lúcio, dos personagens femininos. Eu acho que aqui entra bem isso, né? Que ele tem um confronto com o clã de mulheres ninja, não é isso? Uhum. É bem interessante a maneira como é trabalhado, né? Porque, igual no primeiro, você percebe toda a força da mulher. Você não tem nenhuma... não abre mão de nenhum aspecto da história original só porque são mulheres e tá naquele contexto do Japão dos anos 70. Eles fazem com toda a força que tem no original. Uhum. Aquela cena que tá o cara do clã Kurukua com os ninjas dele, que ele vai pedir pra essa moça do clã de guerreiras pra tentarem matar o Lobo Solitário. E ele quer colocá-las à prova. Ele coloca um ninja, o ninja mais rápido, mais habilidoso que ele tem. E a moça fala, ele tem que tentar sair da sala e elas vão tentar pegá-lo. Essa cena, que é uma cena que tem bastante, bem violenta, com bastante mutilações, essa cena é simplesmente espetacular, né? Com certeza. Mas causa estranhamento pra quem não tá esperando por aquilo, né? Porque é um pouco, assim, na falta de um termo melhor, pra nossa percepção de hoje em dia, do cinema de hoje em dia, fica um pouco engraçado até a maneira como algumas coisas acontecem, né? Maneira como algumas mortes ocorrem, mas dentro do contexto funciona muito bem. Eu achei bem engraçado também. Tem uma hilariedade a cena assim, mas talvez é porque o pessoal eram os recursos visuais que o pessoal tinha, né, na época, né? Mas eu adorei. Porque hoje em dia é cômico, mas naquela época aquilo tava perfeito.
Né? Mas também hoje em dia é cômico porque muitos filmes já utilizaram aquele tipo de percepção de uma maneira cômica, então a gente tem um pouco dessa visão também, né? Sim, tem sim. Outro ponto alto desse segundo episódio também é quando ele enfrenta os 3 irmãos Idari, né? Aqueles caras que cada um é especialista em uma arma, né? Porque no plot desse segundo episódio, ele é contratado para matar um sujeito que ele é um especialista em tinturas, né? E ele desvendou o segredo, a maneira como um determinado clã produz panos estampados, né? Estampa, né? Produz estampas, etc. Faz a coloração de panos, que é fonte de riqueza para um determinado clã, e o shogunato tá de olho naquela riqueza toda. Então eles mandam um cara para descobrir o segredo da tinturaria deles, e esse cara tá indo entregar esse segredo pro shogunato, e ele tá sendo escoltado por esses 3 caras os irmãos Idari, né, que cada um deles é especialista em uma arma. E a cena do duelo deles com o Lobo Solitário também é espetacular. E tem uma cena também que tem no mangá, que quando eu soube que tinha os filmes, eu duvidava que eles iriam fazer, que é a cena do incêndio no navio, mas que eu também achei que ela ficou perfeita, do encontro que ele tem com eles no navio, e do incêndio que ele acaba tendo que pular pra fora do navio usando aquele bambu, etc. Uma cena que eu achei muito difícil. Especialmente se você considerar os filmes, eles foram lançados com 2 meses de diferença apenas, né? Em relação à história? Não, um ao outro. O segundo filme foi lançado 2 meses depois do primeiro. Eles devem ter sido rodados ao mesmo tempo, na verdade, né? Ou talvez não, né? Certeza. Com certeza foram rodados ao mesmo tempo. Porque o seguinte também foi 2 meses depois. O terceiro foi 2 meses depois do segundo. Então provavelmente... Porque o Kenji Mizumi, ele dirigiu os 3 primeiros. Eu acredito que ele deve ter filmado os 3 ao mesmo tempo, né? E aí foram lançando em partes, acredito. Foram montando e lançando, provavelmente. Provavelmente. Porque criança nessa idade envelhece muito rápido, né? Ah, sim, é verdade. Por conta também do ator mirim que faz o Daigoro, né? Que, por sinal, nesse segundo episódio, a gente já tem ele participa bastante no primeiro, mas acho que o primeiro é mais centrado mesmo no Itogami. Aí nesse segundo a gente já tem o Daigoro aparecendo mais, né? E já tomando mais importância dentro da trama, a presença dele. Inclusive, auxiliando o pai, né? Nas missões, né, de assassinato. Coisa que já vem, no caso do mangá, já vem nos primeiros, o Itogami usando muito o Daigoro, e até alguns personagens comentando: você não se importa com esse filho, coloca a vida dele em risco, e ele explicando que não existe ninguém que conheça um filho melhor que o pai e vice-versa, e deixando claro que ele não está colocando a vida do filho em risco. O filho escolheu, mesmo sem consciência de que estava escolhendo, ele escolheu esse caminho. Pois é, não, eu falei pro Marcos, eu falei, não acredito que ele tá colocando o menino pra escolher entre a bola e a espada, né? E tudo, né? Mas na história isso aí acaba tendo um sentido, né? No mundo real aqui ele encana. É que é outra época, outra cultura também, e outra maneira das crianças serem educadas, e as próprias crianças deviam ter uma visão de mundo um pouco diferente das nossas, né? Ou talvez muito diferente, né? Aqui no Ocidente. Não, a gente tem que entender o contexto da época, toda essa questão dos samurais, os códigos de honra, e as crianças estavam nesse contexto. Tanto que a primeira cena do primeiro filme, que puxou de uma cena mais adiante do mangá, é exatamente uma criança que vai ser decapitada. Exatamente, é a cena que é o início do primeiro filme, né? E tal, que é ele vai decapitar um senhor feudal que é um menino, né? Eu acho que o impacto já começa aí da série, né? A gente vai passar agora para comentar o terceiro filme. É o Baby Cart to Hades, ou o carrinho de bebê no Hades. O Hades, o inferno, né? Inclusive, uma referência direta ao primeiro, né? Porque o River Styx é o rio que leva para o Hades, né? Exatamente. É uma referência direta ao título do outro filme, do filme anterior, né? Exatamente. Eles entraram no rio que conduz ao inferno e agora chegaram a ele, né? Exatamente. E agora a gente tava até falando do Daigoro. O filme tem início justamente com a passagem que tem relação com o Daigoro, que o Itogami tá levando o filho para eles estão viajando de barco, o carrinho de bebê onde o Daigoro vai estar amarrado ao barco, e tem uma moça que vai ser vendida como prostituta. Ela tá com um totem da família dela, e o totem ela tá chorando, desesperada, o totem cai na água, e o Daigoro acaba segurando e devolvendo o totem pra ela. E o Itogami, quando ele vê esse totem e vê que ela, apesar de ela estar sendo vendida, tudo, que ela tem uma devoção à família e uma nostalgia em relação à família dela, ele acaba resolvendo ajudá-la de alguma maneira, né? Mais pra frente. Sim, e novamente a fidelidade pro original
até surpreendendo muito, né? Porque era de se esperar que chegasse algum momento dos filmes que eles buscassem soluções mais fáceis, né? Mas não, eles não foram pro mais simples, não. Evitaram algumas coisas que seriam impossíveis, mas tipo o negócio do barco, que provavelmente você mesmo duvidou que teria, tava lá, e sempre mantendo os diálogos também muito perfeitos, muito próximos, tudo muito bem feito. Não tem o que dizer, é até chato um filme que a gente não vai falar mal, mas não tem o que dizer, né? Assistindo o filme eu lembrei de frases inteiras que são ditas no mangá e situações em que até o enquadramento é muito parecido. E depois essa moça que ele resolve ajudar, ela acaba sendo vendida como prostituta, eles vão pra uma hospedagem, né, pra um local pra se hospedarem, ele e o filho, e ela está no quarto ao lado, né, o cara que tava transportando ela, que vai vendê-la como prostituta, ele resolve se aproveitar dela, né, ser o primeiro, e ela acaba mordendo a língua do cara e matando o sujeito. Só que ela foge e se esconde no quarto onde eles estão, onde o Itogami e o Daigoro estão. E quando os Yakuzas vêm buscá-la, ele resolve protegê-la e é uma coisa que eu achei interessante que os Yakuzas dão várias possibilidades, né? Ele enfrentá-los num duelo, e uma das possibilidades que eles citam é ele passar pela tortura que ela teria que passar, né? O tal do Buriburi, que também é uma sequência que é idêntica ao do quadrinho, representa de maneira muito perfeita a tortura da água e a tortura do espancamento, que ele passa no lugar dessa moça, né? Exato. E novamente, uma mulher forte, e ele agindo não como o cavalheiro ou cavaleiro que vai salvar a dama, e se mantendo a sua dureza e salvando a mulher. E as prostitutas tendo uma importância incrível na história. Você vê que nada é gratuito. Os próprios personagens, o detalhe de ser uma prostituta, o detalhe de pra onde tá indo, todas essas questões são pertinentes. E todos os personagens são muito fortes, não tem um personagem fraco. Até mesmo personagens que aparecem pouco tem a sua importância grande no filme. Não é igual alguns filmes de hoje em dia que você vê que vai colocar o alívio cômico, vai botar um outro lá só pra constar e coisas do gênero, né? Exatamente, são personagens fortes, né? São personagens que têm a sua importância dentro da história, né? Muito bom, viu? Então, e o que chamou mais atenção nesse episódio aí? Olha, eu gostei muito daquela batalha gigante que teve. Se eu não me engano, é a primeira vez na série em que a gente descobre que no carrinho do Daigoro ele tem armas de fogo também. Ele tem uma arma de tiros em sequência, né? Que ele tava guardando pra quando fosse muito necessário, porque só ia dar pra usar uma vez, pelo menos originalmente, né? Isso, porque nessa batalha ele tem que enfrentar tem o pessoal que tá usando lanças e espadas, tem arqueiros, mas tem também o pessoal que tá armado com rifles, né? E ele, pra poder fazer frente, ele precisa. E tem uma cena também que eu acho que vale destacar nesse episódio, que é quando ele tem que matar esse senhor, que é uma espécie de. Ele não é um senhor feudal que ele tem que matar nesse episódio, é um cara da administração que acabou traindo o senhor feudal a qual ele era subordinado para subir, né, no poder. E ele tem um segurança que usa 2 revólveres, né? E o Itogami usa o Daigoro, né? Ele faz o Daigoro fingir que tá se afogando no lago, o cara deixa os revólveres na margem para tentar salvar o Daigoro, e é aí que ele é morto pelo Itogami, porque não ia dar pra Porque é um cara que nunca largava os seus revólveres, e foi a única maneira dele conseguir fazer com que ele soltasse as armas, né? Porque o mais perigoso para ele sempre foram as pistolas, né? Porque o inimigo poderia atingi-lo à distância. E não teria muita defesa contra isso. É um alcance maior do que o da espada, né? Não tem como. E a bala é mais rápida do que ele consegue se movimentar para se desviar também, né? Exato. Agora, naquela batalha enorme, o contraste que o chão é uma areia muito clarinha e os inimigos com roupas escuras. Exatamente, isso, porque é uma cena difícil de coreografar, com tanta gente, difícil de filmar. Então eles acharam uma solução perfeita, né? A roupa escura dos personagens se destaca do cenário da areia clara, e você consegue ver perfeitamente a movimentação e o desenho que aquelas tropas fazem no terreno, né? Ficou bem interessante mesmo, funcionou muito bem assim. E eu acho que foi um momento que lembra muito algumas coisas de novo do Western Spaghetti, né? Esse duelo final tem uma cara de Sérgio Leone também. Me lembrou um pouco do Bom, o Mal e o Feio e outros filmes aí.
e que tem também grandes batalhas com tropas e tal. A gente descobre que no carrinho do Daigoro tem uma arma, né? Que ele vai e mata o pessoal, né? E aí eu lembrei que no mangá mostra como tem essa arma, né? No carrinho. Eu acho que ele tem que matar um armeiro, não é isso? Eu acho que é sim. Tem um mecanismo também que coloca e depois que ele usa essa arma, ele praticamente dispensa o carrinho. Se não me falha a memória. Posso estar equivocado. O mais finalzinho do mangá eu não tive tempo de reler. Então, mas eu recordo uma parte bem emocionante do mangá, né? Então, vamos passar aí para o episódio 4? O 4 que tem a assassina tatuada, não é esse? Isso, exatamente. Eu gostava muito dessa personagem quando eu li no original e tava muito na curiosidade se estaria nos filmes, né? Eu gostei muito dela estar presente lá. Eu achei muito lindo também, né? Que tem uma tatuagem muito interessante, assim, cheia de significados, né, Marcos? Então, esse quarto episódio chama-se Baby Karting Peril, e justamente a primeira cena, a primeira imagem que a gente vê são as tatuagens da guerreira, né? Dessa guerreira. Ela tem nas costas tatuado uma bruxa, né? E na frente tem o filho da bruxa que estaria como se estivesse sugando o seio dela. E ela usa essa tatuagem para causar surpresa e distrair os oponentes na hora da luta. E ela está justamente no embate com os caras ali, né? Ela com as adagas dela e os caras com as espadas. E é uma cena de luta muito bem coreografada e muito curiosa, né? Justamente por causa dessa presença da nudez dela e das tatuagens que ela usa. E novamente uma nudez que não é gratuita, porque a força daí tá presente pela maneira como eram feitas as tatuagens naquela época. E os seios são uma parte muito sensível do corpo feminino, então mostra que ela aguentou muita dor para conseguir fazer aquilo, e por isso ela é respeitada pelos inimigos também. Exatamente, é a sequência do filme que mostra o Itogami conversando com o tatuador que fez as tatuagens nela. Eu acho belíssima essa sequência. E muito fiel ao mangá também. Retrataram de maneira bem perfeita mesmo, com as adaptações necessárias pra tela, claro, mas ficou bem bacana mesmo. E passou bem essa coisa do fascínio que o cara tinha pela pele dela, né? Pela perfeição da pele que ela tinha, né? Apesar dela ser uma mulher muito bonita, ele olhava ela com olhos de artista, né? Ela era como se fosse uma tela branca onde ele ia fazer a obra-prima dele, né? Como tatuador, como artista. E o Daigoro tem uma evolução também nessa... Ele vai mostrando mais clara a evolução dele como personagem também nesse filme, né? Sim. É nesse episódio aí que o Daigoro, ele fica em meio incêndio, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu li o mangá eu fiquei chocado. Eu falei, não acredito, agora essa criança vai morrer. Muito terrível. Só pra citar, né, porque a gente curte muito assistir desenhos também. Tem um episódio, né, eu não sei se você acompanha aquele desenho Samurai Jack. Já assistiu alguns episódios? Eu vi alguns só. Então, porque eu lembrei que tem um episódio do Samurai Jack que ele encontra um nenê, né, e fica tomando conta daquela criança, etc. Ele passa lá por umas lutas e tudo. E no final do desenho é falado assim que a criança tem um olhar, né, especial, né, um olhar mais duro, né, que no caso desse quarto episódio aí, que é o Baby Karting Peril, como é que é isso em português mesmo? Seria carrinho de bebê em perigo. Tá certo, então. E aí eu lembrei também que o Daigoro, ele encontra com um samurai, né, e o samurai, ele fica querendo atacar o Daigoro por causa desse olhar, né. Qual é o nome desse olhar aí que o Daigoro possui? Shishogan. Shishogan? São os olhos de Shishogan, é o olhar de um guerreiro que já presenciou centenas de batalhas e já presenciou a morte de todas as maneiras e sobreviveu. Então ele ganha esse olhar que demonstra que ele está no limiar entre a vida e a morte, né? E que todo guerreiro almeja, né, ter esse olhar, porque prova que a alma dele, né, o interior deles é o interior de um guerreiro perfeito. Tal. E aí no filme, um dos filhos do Hetsudo Yagio, que justamente o cara que competia com o Yutogami para ser o executor do Shogun, que depois ele acaba tendo que fingir a própria morte, esse filho do Yagio, o Gumbi, no filme ele é o samurai que encontra o Daigoro e percebe esse olhar e quer testar, né? Não, ele fica observando como é que o Daigoro vai se
comportar. E justamente o Daigoro acaba conseguindo sobreviver ao incêndio, né? Não demonstra nenhum medo. E depois ele ameaça o menino também, né? Isso, e aí diante da ameaça dele, o Daigoro se posiciona no estilo Seo Ryuzan Battle de luta, né? Impressionante como o molequinho fez bem, né? Esse menino que é o ator também, que interpreta o Daigoro, ele é excepcional, ele também é muito convincente e tal. E é engraçado que ele fica numa posição, que é a famosa posição que você fica pra você enfrentar um guerreiro que tá a cavalo. E ele usa essa posição e ele pretende usar esse golpe o menino pra compensar a desproporção de tamanho dele pra um adulto. Então a própria criança tem noção de estratégia de combate já, né? Que aprendeu com o pai, né? Observando, né? Observando o pai o tempo todo, e você vê que a inocência já começa a ir embora, quer dizer, não exatamente a inocência, né? Ele continua inocente, não uma criança inocente, mas toda aquela pureza dele vai indo embora. Exatamente, ele já não é mais uma criança comum, já não é mais uma criança normal, tem alguma coisa nele já de diferente, né? Que essa vida que ele leva ao lado do pai transformou ele de alguma forma, né? Ele não deixou de ser criança, mas é uma criança diferente das outras, com certeza. Ele já tem essa vida desde que ele era bebezinho, porque aí tem o quê? Uns 4 anos de idade, mais ou menos, né? 3, 4 anos. Isso, entre 3 e 4 anos. E ele tá desde que era bebezinho, quando ele escolheu a espada. Então já são uns 3 anos, mais ou menos, só vendo o pai fazendo isso. Isso, é a única realidade dele. Exatamente, ele convive diariamente com a morte, com o massacre, com a violência, né? E tudo com o que havia de pior na sociedade da época também, com toda a violência que era característica do período, né? Que ele vivia. Eu acho também interessante, nesse episódio no quarto, a parte em que aparece o hipnotizador, né? Porque essa moça que é tatuada, ela se tatuou pra poder se vingar, né? Do cara que era o treinador dela, que tava treinando ela nas artes da espada e acabou usando de hipnose pra estuprá-la, né? E ela, pra contra-atacar a hipnose do cara, ela resolveu utilizar as tatuagens. Escolheram também um ator que tem muito a ver com o personagem, que realmente o ator que eles escolheram tem um olhar meio diferente, né? Um olhar meio curioso, assim. Outra coisa, nesse episódio também tem uma grande batalha no final, né? Tem mais uma grande batalha em campo aberto. E eles vão melhorando a qualidade das batalhas, né? As coreografias muito bem feitas. Exatamente. Nessa batalha, se eu não me engano, que é a do quarto, eles usaram mais de 200 extras. Coisa que hoje em dia é difícil da gente ver em algum filme com essa qualidade, porque prefere o caminho mais simples, né? Sai duplicando todo mundo no computador, tá beleza. Exatamente. É nesse, Lúcio, eu não tô lembrado agora com certeza, ele tem uma batalha em campo aberto, mas ele também enfrenta o pessoal numa espécie de umas casamatas, não é isso? Cara, olha, eu vi em sequência. Então, às vezes eu misturo um pouquinho um com o outro. Eu também confundo as batalhas. Mas se eu não me engano, ele tá num local, é um campo aberto, mas tem umas espécies de umas casamatas. Ele vai entrando por elas e os guerreiros têm que segui-lo. Aí ele vai afunilando o pessoal e conseguindo matar um por um. Ele brinca de 300 de Esparta, né? Exatamente, né? Ele brinca de 300 de Esparta. Ele usa muito terreno, né? Porque o Itogami, ele aplica muitos princípios da arte da guerra, do Sun Tzu, né? Mesmo no quadrinho, ele chega a citar algumas frases do livro da arte da guerra. Sim, porque ele não era executor do Shogun à toa, né? Porque ele tem que saber valorizar a sua posição quando ele tá sozinho, tem que saber como se salvar. Ele não vai lutar em campo aberto com 500 mil pessoas. Quer dizer, ele até vai fazer isso, você já fez, mas... é um Jack Bauer do período Edo, né? É isso mesmo. O Itogami que é o verdadeiro duro de matar. Com certeza. O Itogami detona tranquilo. Jack Bauer detona... eu só não sei o Chuck Norris. Esse eu ficaria um pouco na dúvida, mas o resto pessoal... O problema é que o Chuck Norris ia derreter a espada dele só com o olhar, né? Aí não dá, ia ser difícil. O Chuck Norris já é uma força da natureza. Não, mas ele colocava o Daigoro na frente com o olhar dele também, ia ser olhar contra olhar, o negócio ia ficar bonito. Olha, sabe que isso dava uma ótima charge, o Daigoro e o Chuck Norris se encarando? Olha, alguém aí que esteja escutando que tem habilidade pra desenhar, tá aí a sugestão, viu? Se quiser fazer e mandar, o Daigoro encarando o Chuck Norris, isso a gente coloca no blog com certeza. Olha, a gente vai passar agora pro quinto filme, que é o Baby Cart in the Land of Demons. É o carrinho de bebê na Terra dos Demônios. Detalhe, os 3 primeiros foram dirigidos pelo Kenji Mizumi. O quarto filme foi dirigido por outro diretor, mas
já com a supervisão dele, e aí o diretor dos 3 primeiros volta agora no 5º filme também. Percebe o nome, novamente na continuidade. Foi no Ristige, o Hades, e agora a Terra dos Demônios, e depois vai terminar no Inferno. Exatamente. Essa relação aí do nome com a Terra dos Demônios, etc., nesse daí tem uma coisa muito curiosa. Pra ele ser contratado, ele vai encontrando vários samurais, cada um deles ele desafia o Lobo Solitário pra um duelo, né? Se ele ganha, o cara dá uma parte do pagamento pra ele, vai contando uma parte da história e do motivo pelo qual ele tá sendo contratado, não é isso? O que é interessante você ver a maneira como a história é desenvolvida. Não tem, apesar dela ocorrer numa ordem cronológica, ela ao mesmo tempo não está exatamente em ordem cronológica, ela vai tendo uns flashbacks entre aspas, né? Então é uma maneira bem interessante de contar a história e que não era tão comum naquela época, né? Exatamente, ele usa bastante de flashbacks, ele adianta no tempo, volta, o tempo dessa narrativa dele é bem ágil, assim, é bem interessante, e realmente não era exatamente comum na época, né? Ele também considera que o espectador é suficientemente inteligente para saber quando uma coisa no momento ou no outro, porque não tem aqueles recursos simplistas de ficar uma coisa antiga, fica mexendo um pouquinho a tela para mostrar que é antigo, uma coisa futura vem uma musiquinha. Ele confia na inteligência de quem tá assistindo. Isso. E se bem que um recurso que ele usa em algumas partes, quando a pessoa tá lembrando, ele coloca uns tons sépias no colorido, né? A cor muda um pouco. Mas que faz sentido pela característica de ser algo que alguém tá lembrando, uma história que tá contando. Mas a mudança de tempo não necessariamente segue, quando é a mudança de tempo dentro da história. Isso, não segue uma ordem cronológica. O tempo avança e retrocede de acordo com o contexto mesmo, né, do que está acontecendo. Nesse 5º episódio também, o que me emocionou muito é a parte em que você tem aquela batedora de carteiras. Que o Daigoro... inclusive, todo mangá, quando eu lia, as minhas histórias preferidas eram aquelas que focavam muito no Daigoro. Principalmente com o Daigoro sem o pai por perto. Eu também. E eram as partes que eu mais me emocionava, que eu achava mais fantástica, assim, que eu ficava mais triste. Muito legal também, viu, Lúcio? Porque do ponto de vista de narrativa, eu vou bater de novo na mesma tecla. É a evolução do personagem, porque o Itogami não tem o que evoluir enquanto personagem. Ele teve uma pequena evolução quando você mostra lá no primeiro filme o que aconteceu com ele quando a mulher morreu, ele começou a vingança, e a partir daí tem uma evolução, mas muito lenta. Só que o Daigoro ele tem uma evolução de personagem muito forte, e à medida que ele vai tendo momentos solo, digamos assim, você vai sentindo isso mais forte, você vai percebendo que ele tem honra, mesmo sem ele entender direito o que está acontecendo em volta dele, ele mantém a honra, ele percebe, porque imagina uma criança, o pai só vê o pai matando todo mundo, coisa e tal, era pra ficar completamente louco, perturbado mental. Mas não, o moleque ele tem aquela noção de honra, ele sabe diferenciar o certo do errado, mesmo que ele sofra pra defender o certo. Exatamente, é o que acontece no caso com essa batedora de carteiras, que ela tá atuando, batendo carteira do pessoal na cidade, e quando um cara percebe que teve a carteira roubada e vai atrás dela, ela vê o Daigoro num beco, entrega a carteira do cara na mão dele e fala pra ele não contar pra ninguém que foi ela que deu. Quando a polícia chega e pega o Daigoro, eles resolvem torturá-lo e o Daigoro em momento nenhum entrega. E isso acaba tendo um impacto tão grande nessa mulher que ela se entrega e ela promete pra ele que ela nunca mais vai roubar. O moleque sofre e não chora, permanece impassível. Exatamente, com um olhar de Shishogun pra todo mundo, né? Um outro destaque também que eu daria pra esse episódio é que é o seguinte, nesse episódio, o Lobo Solitário ele é contratado pra matar um monge, né? Um cara que ele é querido por todos, é uma autoridade espiritual mesmo, é um monge budista muito conceituado. Isso também é muito fascinante no quadrinho e conseguiram reproduzir no filme. Quando ele chega pra matar o cara tem uma tal aura de santidade que ele não consegue. Ele para, ele fica imóvel, não conseguindo dar o golpe. Aí, o próprio monge, isso é uma coisa que eu demorei muito pra compreender quando eu li o mangá e depois ainda vendo o filme, o próprio monge explica pra ele como é que ele tem que proceder pra ele conseguir sair daquele estado que ele ficou de não conseguir se mexer, de não conseguir matar, pra ele conseguir terminar o trabalho dele, mesmo sabendo que o trabalho dele é matar o próprio monge, né? É bem assim, o líder espiritual budista, ele encara isso, ele em vez de julgar o que você tá fazendo, ele te mostra o caminho pra você fazer aquilo sem conflito, né? O próprio líder espiritual lá, ele tem uma atitude de renúncia assim que eu fiquei impressionado e até duro da gente ocidental entender isso, né? Uma coisa legal
esse filme em particular tem essa característica interessante, que é o choque forte da nossa cultura para a cultura oriental, que com certeza muita gente vai ver essa mesma cena, vai achar, sei lá, uma palhaçada, uma coisa do gênero. Mas se você for ler um pouquinho sobre budismo, essas coisas, você vai perceber que aquilo faz todo o sentido do mundo. Tanto o Itogami não conseguir matar o cara na hora, quanto o cara ajudá-lo depois. Faz total sentido. Seria até estranho se não fosse assim. Exatamente. No filme, a morte dele é bem diferente do mangá. No filme, o Itogami acaba matando esse monge, ele tá num barco, né, e ele acaba furando o cara por debaixo do barco. Mas no mangá é interessante que ele dá um golpe e corta o monge no meio, mas na hora que a última coisa que o monge faz é admirar a perfeição do golpe. E a perfeição do golpe demonstra, claro, que na hora que ele golpeou, ele não tinha mais conflito dentro dele, né? Ele tinha conseguido superar o conflito que ele estava acontecendo dentro dele. Isso é um negócio que realmente para nós ocidentais é algo meio assim duro mesmo de compreender, né, o sentido disso, mas é bom a gente pegar a nossa maneira de ver o mundo e botar ela à prova também através do contato com outras culturas, né? E esse episódio, como você mesmo falou, ele acho que o que vai mais a fundo nisso. Com certeza. E aí o último filme... o último é o único que eu não consegui assistir. Então, tem uma coisa interessante. Chama White Heaven and Hell. Seria algo como Paraíso Branco no Inferno. Tal. Uhum. É uma coisa interessante. Se eu não me engano, nesse filme você tem algumas coisas retiradas do mangá e você tem algumas sequências que não existem no mangá. Porque, na verdade, o material que eles tinham, quando o filme foi feito, eles não tinham mais material, eu acho, para adaptar. Então o Kazuo Koike resolveu criar algumas sequências especificamente pro filme e tal. Então ele é o que na verdade menos se parece com o mangá, mas ele é muito interessante também. O plot mais ou menos é o seguinte: eles estão sendo perseguidos pelos Yagyu ainda, e o Retsudo, primeiro ele parece o treinamento da filha do Retsudo, que é uma especialista em uso de facas. Ela tá treinando pra tentar lutar contra o Itogami. E é interessante porque eles acham que ela vai conseguir finalmente, porque o Itogami luta muitas vezes com o filho por perto. E ela, com a habilidade dela com as facas, ela consegue atingir vários oponentes ao mesmo tempo. Então o plano dela é tentar atingir o Itogami e o Daigoro ao mesmo tempo, pra desestabilizar o Itogami psicologicamente na batalha. Eu não vou contar como é que isso é resolvido, né, e tal, porque você também não assistiu, e quem não assistiu também, mas tem uma solução bem interessante aí. Outra coisa curiosa nesse episódio é que o Retsudo, ele vai atrás de um dos filhos dele, que é uma espécie de filho bastardo dele. Eu não sei se você vai lembrar, Lúcio, no mangá, eu não lembro exatamente dessa parte do mangá, faz muito tempo que eu li. No filme, esse filho do Retsudo, ele é praticante de magia negra. Eu acho que no mangá não é exatamente isso, se eu não me engano. Eu acho que não, pelo menos não tô lembrando de magia negra no mangá, não. Então, no filme ele é uma espécie de líder de uma ordem de guerreiros que praticam magia negra. E eles utilizam um recurso para tentar acabar com o Itogami, que é o seguinte: eles resolvem matar toda e qualquer pessoa que se aproxime dele ou do filho, para tentar levar os dois à solidão e à loucura. Só que o Itogami, ele acaba indo se esconder num lugar distante e gelado. Esse ponto do mangá eu lembro dessa parte da história em que eles têm que se isolar porque todo mundo que chegava perto deles morria. Exatamente. Isso eu consigo lembrar. Era a tentativa dele de fazer com que o próprio Ito desistisse de continuar com a batalha, etc, para poder ver se eles ficariam doidos, né? Exatamente. Mas só que aí ele resolve inteligentemente se isolando. Nisso que ele se isola, ele fica, no filme pelo menos, ele fica tanto tempo isolado que ele acaba obrigando esses caras que estão atrás dele, dos Yagyu, que estão matando todo mundo que entra em contato com eles, acaba obrigando os caras a irem atrás dele lá onde ele tá. E aí que ele pode conseguir pegar os caras. E nesse filme tem uma batalha no gelo onde ele usa o carrinho de bebê do Daigoro como trenó. Eu lembro dessa cena no mangá. Inclusive, pelo menos no mangá, eu lembro que tinha uma plasticidade do desenho muito bonita pelo contraste do branco extremo com o traço dele na luta. Isso. Não tô lembrando exatamente que ponto que é, porque o mangá é muito longo, eu não cheguei a relê-lo todo, né? Certo. Eu li até o final já faz
A última vez que eu li ele completo foi ano passado. Eu peguei pra ler de novo pro podcast e não consegui ler ele inteiro novamente. Eu não cheguei a essa parte não, mas pelo que eu lembro, a parte plástica é muito bonita. No filme também... No filme também, então, reproduz alguns enquadramentos exatamente como são no mangá. Essa batalha, ela tem um ritmo, assim, uma velocidade fantásticos. As batalhas, assim, que tem na série, a que tem no terceiro filme e essa do sexto filme, que é na neve, foram as que mais me impressionaram. Essa batalha é muito, muito bonita e muito curiosa, assim. E eu acho que, por exemplo, pra quem não, se alguém que não leu o mangá for assistir, vai até se surpreender muito com essa batalha, né? Porque a última coisa que a gente espera é ver uma batalha na neve. E essa daí é muito interessante mesmo. Ficou uma sequência assim de cair o queixo. E depois dessa batalha, tem um duelo entre ele e o Retsudo, também, que é muito interessante, que é aí que é a conclusão dos filmes. Na verdade, não tem um final, né, pra história. Fica um final em aberto, porque o mangá também não tinha terminado ainda de ser produzido, né? O filme saiu em 74, esse último filme. O mangá terminou em 76. Isso, ainda tinha mais 2 anos, e 2 anos ainda é bastante tempo, né? Já tinha, vamos dizer, ainda teve 25% do mangá ainda, né? Pra ser produzido depois que os filmes foram feitos. Depois, aproveitando que a gente está falando das adaptações, teve um 7º filme, já com outro diretor, outros atores, etc., que tentou resumir a história inteira em um filme só. Loucura, né? Eu vou te falar uma coisa, não gostei do filme, eu assisti, eu achei que eles já tentaram fazer o impossível, né, que é resumir a história toda num filme só, e eu não gostei do ator. Eles pegaram um cara que tem cara de bom moço, cara de bonzinho, e o Itogami com cara de bonzinho não dá. E o Retsudo pegaram um cara jovem, né, pra fazer o Retsudo. Um cara assim que ele não lembra em absolutamente nada o personagem. Quanto ao Retsudo, né, eu dei uma assistida nessa Exalogia, né, eu assisti um outro também que é americano, né, Marcos, que tem uma outra adaptação também, né, com legendas em inglês. Assisti esse daí que você falou, né, também dei uma olhada, e nossa, sabe que eu não gostei de nenhuma caracterização do Retsudo, cara, porque ele é uma figura tão impressionante, né, no mangá, né, Lúcio? Não, com certeza. Magnética. Você fica encantado por ele, não tem como não ficar. Sim, então, e é um barato. E realmente é o que o Marcos falou. Esse filme que ele estava comentando, que a gente coloca também no post para o pessoal poder conhecer, né? E tudo. Além de uma trilha sonora lamentável, né? Que ficou o tempo todo parecendo um draminha. Ai, gente, como é que dá para resumir um mangá como esse daí num filme só de 2 horas? Não tem como, né, gente? Pois é. When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the empire, and he was the shogun's decapitator. He cut off the heads of 131 lords for the shogun. Outra coisa também, lembrando, nos anos 80, essa série de filmes que a gente falou, esses 6 filmes, o primeiro e o segundo filme foram meio que condensados em um filme só e foram lançados nos Estados Unidos com produção do Roger Corman e tudo, e eles colocaram também uma narrativa em off, um garotinho narrando a história como se fosse o Daigoro. Foi um sucesso tremendo nos Estados Unidos, né? E acabou também, acabou também por conta do sucesso desse filme que o mangá também acabou sendo lançado nos Estados Unidos. Eu não gostei também do resultado, não, dessa versão condensada que eles fizeram. Essa narração em off que eles colocaram... Eu não vi esse, cara, mas eu acho que essa narração em off é mais pro espectador Homer Simpson que vai ter lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal não ia entender muitas sutilezas do filme. Exatamente. E o texto, essa narração em off, pra piorar tudo, é um texto que os próprios produtores americanos desenvolveram. Não é nem um texto que os autores dos filmes originais fizeram. Então o negócio ficou meio... Mas mesmo assim foi um sucesso enorme quando saiu nos Estados Unidos. Depois foi lançado em 6 partes completinho mesmo, sem essa narração em off horrorosa, aí foi mais sucesso ainda, né? Porque você até encontra por exemplo, de certa forma, você falou do ator com cara de bom moço, eu lembrei que já teve um Itogami, entre aspas, com cara de bom moço, que foi o Tom Hanks. No Estrada para a Perdição, né? Estrada para a Perdição. Exatamente. E tudo bem que o filme não fica nem aos pés. O filme é muito bom, mas não chega nem aos pés da graphic novel original.
Mas aquilo ali é Lobo Solitário puro. Exatamente, é influência total do Lobo Solitário, né? Essa coisa do pai ser um assassino, do filho acompanhá-lo, a vingança, né, por ele ser traído. Parece o plot do Lobo Solitário, só que adaptado para os anos 30, né, nos Estados Unidos e tal. Eu acho esse filme bacana, mas como você falou, ele não chega aos pés da graphic novel, até porque eu não lembro o nome do desenhista da graphic novel, mas o cara é simplesmente espetacular, né? Fora que botaram alguns pontos da história um pouquinho mais leves no cinema pra não chocar o público. Que na graphic novel o garoto efetivamente mata uma pessoa e no filme não. Exatamente, eles suavizaram bastante. E a graphic novel é em 3 volumes, se eu não me engano, né? Faz um bom tempo que eu li também. Mas no Brasil saiu em 3 volumes. Eu achei o filme, como é que eu diria? Eu achei o filme frio. Ele não conseguiu me emocionar. E enquanto que a graphic novel não, eu achei assim, de fria não tem nada, né? Muito pelo contrário, o negócio pega fogo. Se eu não tivesse lido a graphic novel, eu ia ter gostado do filme mais do que eu gostei. Mas, agora, coisa que não aconteceu comigo quando eu assisti os filmes do Lobo Solitário. Pra mim foram perfeitos. Mesmo com uma mudancinha ou outra, mesmo cortando vários capítulos, baseando apenas em alguns, juntando umas partes, mesmo assim eu achei de uma fidelidade incrível e ótima qualidade. Que só ser fiel também não ia querer dizer nada, né? Ah, sim, porque você pode fazer uma adaptação fiel, sem graça, sem criatividade e não acrescentar nada pra quem já leu a obra original, né? O interessante é que seja adaptado de maneira fiel, mas com imaginação, com competência, né? Mas realmente, quando eu li o mangá, tem umas partes que eu fechei o mangá e saí pulando e gritando, né? E no filme teve umas partes que eu parei pra sair pulando e gritando também. Mais ou menos nas mesmas partes, funcionou bem. Foi bem adaptado. Comigo isso não aconteceu não, mas eu tenho o endereço de um médico muito bom, se você quiser, eu posso passar depois. Eu acho que vale a pena também a gente falar que foi feita começou nos anos 70 e se estendeu aos anos 80, foi feita uma série de TV de 76 episódios, que é o mangá do Lobo Solitário na íntegra. Não sei se você chegou a... Não, eu li sobre, mas não cheguei a assistir, não consegui encontrar. Então, tem essa série pra baixar, só que com legenda em inglês. O problema é que você não encontra legenda em português. A série, ela pega o mangá na íntegra. Mas já quebra o galho em inglês, depois me passa o link. Então, e é legal pra caramba. Tudo bem, mais uma vez o ator, ele não é fisicamente, ele não lembra nada o Itogami. Mas a série não é tão criativa visualmente quanto os filmes, né? A violência você tem no mangá, na série ela é bem... diminui bastante, porque é uma série suavizada, né? É bem suavizada, mas o interessante é você ver todas as situações do mangá reproduzidas ali, do início ao fim. Tal, é bacana, é bem interessante. O final, então, aquela catarse do último episódio você tem, é bonito pra caramba o final. Tudo bem, como você mesmo tinha falado, as adaptações japonesas, elas têm um pouco daquela coisa de exagero, né? Que às vezes a gente estranha no começo, mas mesmo assim é bem bacana. Que pra gente soa um pouco de galhofa, né? Mas se você abstrair um pouco isso, você curte, né? Exatamente. Eu tava até um dia desses assistindo com a Angélica uma adaptação daquele anime Kashern. Que o filme é bacana, mas por exemplo, é uma adaptação bem ousada, mas você tem que superar essa estranheza que o cinema japonês às vezes traz, né? Aí depois dá pra curtir. E essa série que foi feita do Lobo Solitário pra TV, que pega o mangá inteiro, quando você supera um pouco essa estranheza inicial, também dá pra curtir bastante. É bem fiel ao mangá. Eu ia adorar ver um anime, o do Lobo Solitário. Porque se você pegar o Akira, por exemplo, pega o mangá e pega o anime, são fabulosos. Exatamente, todos os dois são muito bons. Eu não sei por que cargas d'água eles não fizeram um anime do Lobo Solitário, viu? Tão marcando bobeira, viu? As produtoras, realmente, porque com certeza faria sucesso. Ou o Kazuo Koei que acha que não deve fazer, né? Que lá os autores têm direitos totais sobre as obras. Apesar que ele fez uma versão em anime do Crying Freeman, né? Que é outra história dele. E o Lady Snowblood, que é o Yuki Vingança na Neve, também virou filme, né? Mas não sei e o Gozeki Kojima, pelo que eu li, atualmente ele faz versões em mangá dos filmes do Kurosawa, né? Então acho que ele não tem nada contra fazer versões. Não. Aliás, aproveitando isso que você falou, também me lembrou o seguinte, que o mangá do Lobo Solitário, ele continuou, né? O Kazuo Koike, ele fez a sequência, né? Que começa de onde termina o mangá do Lobo Solitário, mostra a juventude
juventude do Daigoro, depois mostra o Daigoro na vida adulta. Só que que vai sair agora pela Dark Horse. Eles estão com autorização com direito, se eu não me engano, vai sair agora. E já tem um terceiro, né? Um terceiro volume também. Pois eu tô simplesmente doido pra ler isso daí. Tá certo que eu acho difícil que tenha a mesma pegada que o Lobo Solitário tinha, mas a curiosidade é inevitável, né? Cara, assim, me perdoe pela comparação, mas de certa forma, Dragon Ball e Dragon Ball Z. Você, do primeiro pro segundo, você, independente de gostar ou não, você mantém um padrão de qualidade, porque é o mesmo autor. Você vai para aquele outro seguinte que fizeram, tal GT ou alguma coisa parecida, e só recebeu críticas porque não seguiu o parâmetro. Por estar o mesmo autor, eu dou uma pequena fé. É outro desenhista, né? É o mesmo, é o Kazuo Koike, mas tem esse detalhe. Os desenhos não são do Gojek Kojima, mas... eu particularmente prefiro que se mantenha o roteirista do que se mantenha o desenhista. Se tiver que escolher entre um caso e outro, né? Certo, porque eu acho que o Asterix, por exemplo, né? Nada contra o dedo, mas trocou, o roteirista morreu, a qualidade foi pro chão. O Asterix morreu junto com o Goscinny, né? Infelizmente. Exatamente. Infelizmente. Esse morto-vivo tá aí que a gente vê, eu brinco que os álbuns agora é o Asterix morto-vivo, porque a alma dele foi embora com o Goscinny, não tem jeito. Vai ter também um filme americano, né, do Lobo Solitário agora. Parece que a produção deve começar esse ano. Feito por um estúdio americano mesmo. Olha, eu ouço essa história há anos. Só acredito vendo. Não, mas parece que agora é sério. Então já tá em pré-produção mesmo, vai rolar mesmo o filme. Vai ser o quê? Uma trilogia em 3D e Max. Possivelmente. Mas é o seguinte, não vai ser uma produção de primeira linha. Sabe aquelas produções de segunda linha dos estúdios? Então, isso pode ter um lado bom nisso, que os caras podem ter mais liberdade, né? Mas também a falta não vai ser uma produção tão cara e feita nos Estados Unidos, quer dizer, pode acabar sendo uma grande bomba daí, viu? Eu tenho pra mim que não vai dar muito certo, não. Eu sempre tenho medo. Às vezes tem surpresas agradáveis, né? Tipo Senhor dos Anéis, mas o Lobo Solitário não tem uma base de fãs tão forte nos Estados Unidos pra forçar a barra de que faça uma coisa muito fiel. Eu acho que vai ser. E outra coisa, também eles pretendem condensar o mangá num filme só, ou em 2 no máximo. Então isso também é algo que eu acho pra lá de impossível, né? Olha, uma trilogia com filmes longos até dá, porque se você olhar friamente, a história mesmo principal do mangá, ela fica forte mais ou menos no terço final de toda a série, né? No início são histórias soltas, aquele plotzinho básico, plot principal, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Talvez uma trilogia até desce, olhando muito friamente. Exatamente. Ia ter que ter um roteirista muito bom para fazer a adaptação. Com certeza. Talvez o próprio Kazuo Koike fosse o mais indicado, né? Porque a adaptação que ele fez para essa série de filmes dos anos 70 foi perfeita, né? Mas eu acho que não. Acho que pelo que eu tava lendo, o roteiro não é dele, a direção é de um americano. Olha, depois do último filme do Sherlock Holmes, que transformaram ele no herói de ação, e querendo transformar agora o Leonardo da Vinci no herói de ação, eu tenho um pouco de medo quando essas coisas surgem. É pra ter medo mesmo, porque o resultado costuma ser meio ridículo, ou completamente ridículo. Mas tem essa coisa, porque o cinema americano atualmente, principalmente os blockbusters, eles querem transformar qualquer personagem em um personagem em mega filme de ação, mesmo que a vocação do personagem não seja essa, né? O Sherlock Holmes, por exemplo, é um personagem que tá mais pra ser introspectivo, é um cara muito mais cerebral do que físico. Né? Mas o cara fica lá na dele, lá cheirando sua cocaína enquanto vai pensando nos mistérios, conversando com médicos e tal. Mas não que tenha sido ruim o filme, né? Até funciona. O próprio Leonardo da Vinci dá pra transformar no herói de ação se você estiver preparado pra rir, um conto de piada, pode né? levar a sério. Exato, não vejo problema num filme que não se leve a sério. Exato. Mas um filme tipo um filme do Lobo Solitário, ele tem que se levar a sério. Então o risco de ficar uma galhofa é muito grande. Sim, mas eu tenho pra mim o seguinte, que eles vão retirar
tudo que seja menos palatável para o público ocidental. As referências ao budismo, ao código de ética do samurai, as referências que tem lá que são mais difíceis da gente entender, isso tudo vai pro espaço na adaptação americana, mas com certeza, né? Não, cara, isso me deixa triste, né? Basta pegar o Guerra nas Estrelas como exemplo, que nos anos 70 era a força, uma coisa com muita filosofia oriental, veio essa nova trilogia, até explicar que era uma porção de micróbios, explicaram e ficou uma porcaria. O público americano hoje em dia, às vezes você só falta pegar um narrador, dar uma pausa no filme para ser uma pessoa, só para deixar mais claro o que queremos dizer nesse filme, isso que acabou de acontecer, isso e aquilo. Mas é isso, você tem que estar vendo o que está acontecendo, tem que ter uma narração em off para te explicar o que está acontecendo e qualquer hora vão fazer uma pausa para ter um cara explicando, com certeza. Por isso eu fico muito com o pé atrás de um Lobo Solitário produzido nos Estados Unidos. Corre o risco de ficar mais porcaria do que o Dragon Ball. Corre. Não, e outra coisa, podem colocar o Will Smith, né, pra fazer o Lobo Solitário. O filho dele não vai ser o Karate Kid? Então. Depois disso já era. Inclusive, qual é o nome mesmo do velhinho do Karate Kid? Esqueci o nome dele, o que morreu. O Miyagi é o personagem. Agora... O Miyagi era um... o Miyagi ia ser um Yajo fabuloso, né? Um Retsudo fabuloso. Melhor do que aquele Pai Mei do filme. Falamos sobre o Lobo Solitário, sobre seu mangá, sobre a exologia, né, que é dos filmes dos anos 70, né, e foi muito bom. Aqui participamos com o Lúcio Luiz, que é do Papo de Gordo. Bom, pessoal, visite lá o Papo de Gordo, papodegordo.com.br. É um podcast que não é só para gordinhos, também os magrelos podem se divertir bastante, que a gente essencialmente bate um papo informal sobre várias coisas. Podemos falar sobre saúde, sobre comportamento, ficar falando mal de magro, isso também é bem divertido. Então, faça uma visitazinha, por favor. Muito legal o podcast, viu? Te agradeço por você participar com a gente, viu, querido? Foi muito bom mesmo, tá? Bom, eu também gostei muito de ter o Lúcio aqui com a gente. Deu pra aprender bastante coisa com ele sobre o mangá, sobre essa indústria aí do cinema dos quadrinhos japoneses. Deu pra ver que você conhece bem do assunto, que você gosta mesmo. Né? Não sou especialista, mas gosto bastante de ler. É isso, eu espero que o pessoal, quem não leu o mangá, diante desse papo que a gente bateu, se anime a ler o mangá. Se tiver curiosidade, assista principalmente essa série desses 6 filmes que eu acho que são espetaculares também. Quem gosta de filme de samurai, não é exatamente fã do Lobo Solitário, não conhece, mas gosta de filme de samurai também, acho que não vai se decepcionar com esses filmes. E é isso aí, foi bem bacana, viu? Eu gostei bastante do papo. Sugiro mesmo que o pessoal corra atrás da edição do Lobo Solitário que foi publicada pela Panini, que é a única completa aqui no Brasil. É o tipo de coisa que não adianta sugerir ler o original, porque eu acho que quase ninguém lê japonês, né? Se alguém lê japonês, procura o original. Não adianta ver a versão em inglês. E o bom da versão Panini, se eu não me engano, foi traduzida direto do japonês, o que é uma vantagem considerável. Uhum. E essencialmente é isso. Leia o mangá, assista os filmes são muito bons. Tenha consciência de que tem umas coisas que vão fatalmente achar engraçado, mas um sanguezinho jorrando, umas cabeças cortadas que vão lá pra longe, mas é muito bem feito, muito fiel à história original. E é isso, tá? Então a gente termina aqui. O endereço do nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com. Nós temos lá a nossa comunidade no Orkut, temos nossa comunidade no meu podcast, para o pessoal criar ali conversas, indicações de cinema. E eu agradeço a todos presentes aqui. Então, muito obrigada, Lúcio. Muito obrigada, querido. Ok, de nada. Pode me chamar a qualquer momento, tá? Foi bem divertido participar. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Angélica. Obrigado, Lúcio, pela participação. Um grande abraço pra você, tá certo? E a gente tá de volta em breve. Então, tchau, tchau a todos.